E aí, pessoal, tranquilidade? Olha só, nosso questionamento aqui, que a gente vai tentar mostrar para os amigos, muitas vezes as pessoas pensam que a interpretação que nós temos hoje relacionada ao eterno é uma interpretação pejorativa, mente cauterizada, ou nesse tipo. Não é nada disso, não. A realidade é que nós, desse período todo na nossa vida, né, já estou com 52 anos de idade, tenho aproximadamente desde, acho que eu tinha 20 anos, então 32, né? Quando eu me converti ao Evangelho, né? Ao Evangelho na Igreja Assembleia de Deus até o presente momento. Só que com o decorrer do tempo, a gente, com as leituras que nós fizemos, os vídeos que nós vimos, né? As interpretações escatológicas, né? Os ensinamentos no hebraico e tantas outras coisas que a gente vai vendo, a gente vai acumulando conhecimento, né? Que o conhecimento é gradual. A gente vai aprendendo devagarzinho, não é isso? E eu cheguei à conclusão que realmente é uma coisa que nem todos concordam, que muitas coisas na Bíblia elas estão extremamente adulteradas. E a gente conseguiu provar para mim, eu consegui provar para mim mesmo com os estudos, com as informações, de que realmente, com a morte do Salvador, com a morte dos apóstolos, depois dos discípulos, né, o inimigo, como não tinha mais o que fazer, o que é que ele fez? Adulterou a palavra. Porque a gente está vendo hoje, pelos ensinamentos, nesses últimos dias que nós estamos vivendo, que o nome do Eterno e o nome do seu Filho amado não é nada desses que estão ensinando aí. A outra transformação do nome, do nome Jesus Cristo, por exemplo, do nome Jesus, foi dado na letra J. Esse J de Jesus, ele foi introduzido recentemente, tem menos de 100 anos, ou aproximadamente. Esse nome Jesus antes era Jesus, que já era o nome errado, já era o nome adulterado, porque o nome do Filho do Salvador não tem nada a ver com isso. A gente vai tentar ver se vocês conseguem compreender em pouco tempo. Isso aí eu vou postar aqui abaixo do meu vídeo os links para vocês pesquisarem, que é um assunto que vocês têm que fazer e tem que fazer urgente. É muito profundo isso. Mas cada um aqui vai buscar suas informações, quiser aprender a verdade. Porque está escrito, conhecereis a verdade vos libertará. Eu creio que cada momento que passa, que as pessoas vão tomando tempo, vão envelhecendo mais, por conta das informações, da vida cotidiana, o cara vai aprendendo. E os conhecimentos científicos, os conhecimentos religiosos, as leituras dos livros, as pesquisas, os nomes em hebraico, traduzidos para a nossa linguagem, aí por diante. Essa gama de informações faz com que a gente tome determinadas situações que a gente não tomaria ontem. Tu tá entendendo? Porque você vai amadurecer na sua cabeça, sua mente. Você não vai ser em bagagem somente de refletir o que as pessoas lhe ensinou. Não é isso que tem que fazer. Tem que buscar informações para tornar claro aquilo que você aprendeu, para ver se é realmente verdade. Então, assim, esse nome Jesus, o J, foi introduzido recentemente, 100 anos, 100 e pouco, que antes não tinha XJ. Já pela pesquisa que eu fiz, o J foi introduzido exatamente para poder dar um realce ao nome e tornar o nome mais bonito, porque antes era Jesus. E esse nome Jesus Cristo, né? Antes era IE. Aliás, esse nome essa letra J não tem nem no alfabeto grego e nem no alfabeto hebraico. Então jamais o nome do Salvador se escreveria com a letra J, que J não existe no alfabeto hebraico. E vocês sabem muito bem, quem estudou o Evangelho, quando, por exemplo, quando o Salvador conversava com a mulher samaritana, nas suas conversas com a samaritana, o que é que ele disse para a samaritana? A salvação vem dos judeus. Como é que os judeus chamam o Eterno lá? Se a salvação vem dos judeus, o Eterno, que os judeus clamam, é o nome verdadeiro. Como é que eles clamam pelo Eterno lá? Se você fizer uma pesquisa, eu vou postar aqui abaixo. Eles chamam Ial. Até os profetas do Eterno, alguns profetas, têm o nome do Eterno nos seus nomes. Por exemplo, Jeremias é Irmial, Isaías, Ixaial, Elias, Elial e tantos outros. E que infelizmente foram adulterados. Logo que mataram o Salvador, né?
Mataram o Salvador, o Império Romano, né? Matou o Salvador, perseguiu os apóstolos, muitos foram assassinados, outros terminaram presos na cadeia, os presídios daquela época, certo? Inclusive João na ilha de Patmos, que é conhecido por vocês. E não sendo pouco, perseguiram através da Inquisição, feito pela Igreja Católica, não podia ser outro, perseguiram e mataram o que puderam dos seguidores dos apóstolos, que era seguidor do Salvador Yahshua. E o nome do Salvador, lá em Números capítulo 6, versículo 27, foi ordem do Eterno, que os que nascessem em Israel colocasse o nome do Criador no nome dos filhos de Israel, para que eles pudessem ser abençoados. Era a determinação do Altíssimo, do Eterno. Por isso que o nome de Jeremias era Irmial, Isaías Shaial, Elias era Elial. Não tem nada com Elias, nada com Isaías, nada com Jeremias. Aí tudo foi nomes adulterados pelos romanos, judeus, né, que fizeram a tradução da palavra e mudaram o nome das pessoas, dos profetas, inclusive do próprio Eterno. O nome do Eterno é em tetagrama. Está escrito em tetagrama, são 4 letras. E essas 4 letras ali, eles substituíram no Antigo Testamento, como no Novo, pela palavra Senhor em maiúscula. Essa palavra Senhor também, faça uma pesquisa. Senhor em maiúscula, ou Senhor sem ser em maiúscula, como for, coloca em maiúscula para poder se referir ao Eterno. Mas Senhor em maiúsculo, como Senhor sem maiúscula, se você fizer uma tradução no dicionário em hebraico, o nome Senhor tem origem, significa Baal. Baal você já sabe, né? Que era um deus que as pessoas que não era judeu cria naquela época, e inclusive perseguiram até Elial, né? Elias, que Elias fez aquela situação de oração, o pai mandou fogo do céu, queimou, né? Recebeu a oferta que Elias tinha feito, Elial tinha feito, e os profetas mentirosos, que eram 450, foram mortos, né, pelos judeus, mostrando que só existia um Eterno, e o Eterno era o Eterno de Elial, de Elias, que era Ial dos exércitos. Quando Maiorone, que a gente chama de Maria aqui, você sabe que o nome de pessoa não pode ser traduzido, o nome de pessoa, nome próprio, não se traduz. Meu nome aqui é o mesmo nome pronunciado em qualquer parte do mundo, assim como Arnold Schwarzenegger, é aqui também assim, Michael Jackson, esse nome desses atores aí, até o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, até o primeiro-ministro tem o nome do Eterno no nome dele, Benjamin Netanyahu, que é filho da mão direita do Eterno, ou Dial, que é o nome do Eterno. Por isso que quando Maiorone viu o anjo, que disse para ela que ela ia ter um filho, tu imagina que o anjo, recebendo a ordem do Eterno, de dizer para Maiorone, que a gente conhece por Maria aqui, deveria colocar o nome do filho do Eterno, iria colocar um nome, por exemplo, Jesus, que não tem o nome do Eterno no nome dele, porque onde é que tem o nome do Eterno em nome de Jesus Cristo? Jesus. Onde é que o nome de Jesus tem o nome do Eterno? Se ele determinou, lá em Números 6, 27, que o nome dos israelitas tinha que ter o nome do Eterno, por que o filho do Salvador ficaria fora disso? Se é o filho do Eterno, cara. Olha o sentido. E outro detalhe, o nome Yahshua, que é o nome do filho do Eterno, qual é o significado? O Eterno salva. Que Yal é o nome do Eterno e Shá quer dizer salvação. Por isso que o nome do filho do Eterno é Yahshua, ou seja, o Eterno salva. Não é Yehoshua, não é Jesus. Outro detalhe, o nome Jesus, que é formado por 2 nomes. Antes era Jesus, separava-se por Ie, e era um deus também, um deus profano, Ie. E Sus quer dizer porco. Tu acha que o Pai, o Eterno, coloca aí no dicionário aí no Google, coloca G separado e bota Sus no outro lado, para ver qual é o significado. Isto é um porco, ou isto é um cavalo. Onde é que vocês acham que o Eterno iria colocar o nome no filho, um nome profano? Me diga aí. Não tem sentido. E se o nome dele é em hebraico que deve se pronunciar. Jesus é um nome latino. Sofreu mudanças do latim.
Não é o hebraico. Quem salva é o Deus dos judeus. E o Deus do judeu, como é que se pronuncia? Iau. Tu tá entendendo? Então, quando a gente tem essa ideia, essa interpretação, não é interpretação de cauterização da mente, não. É interpretações que têm sentido nas coisas. E o mestre, o Salvador Yahshua e o Eterno, nesses últimos dias, pela sua infinita misericórdia, está revelando seu nome. Que as pessoas não podem, o fim não pode chegar, né? O fim não pode, nós estamos vivendo momentos finais, não é verdade? E o fim não pode terminar sem que primeiro a gente tenha conhecimento da verdade. Está entendendo? Salvador não poderia vir buscar a sua igreja, né, que a gente está aguardando ele vir buscar a sua igreja, sem o mundo conhecer a verdade do seu nome e nome do seu filho. Por isso, nesses últimos dias está sendo revelado o seu nome e o nome do seu filho. Ninguém será inocente de dizer que nunca ouviu falar desse nome. Pode até não aceitar. Você pode até não aceitar, continuar morrendo aí, vivendo, morrendo, acreditando em Jesus Cristo, em Jeová, em Javé, em Alá, o nome que você quiser. Mas o nome do Eterno é Iau, e o do seu filho é Yahshua. Então, tá entendendo? Eu vou colocar aqui abaixo do link aqui, abaixo do vídeo, alguns links, você pode clicar aí, você pode fazer uma pesquisa sobre isso. Investigar, não custa nada. Porque também está escrito, meu povo está sendo destruído porque ele falta o conhecimento. É questão do conhecimento. Quem liberta o homem é o conhecimento. Não é a fé pelo ouvir, e ouvir a palavra do Eterno, né? Do Salvador, né? Sabendo que o Salvador Yahshua, ele é 100% homem. Ele nasceu, apesar de ter nascido do espírito de Yau, né? Que veio sobre Maorone, ou sobre Maria, como vocês chamam, e ela teve um filho, o filho Yahshua, e ele era 100% homem. Então, provável que enquanto vivia aqui na Terra, ele nunca utilizou o poder que ele tinha, que o poder vinha do Altíssimo. O poder que ele fazia alguma coisa era fazer porque o Altíssimo, depois que aconteceu o batismo, né, nas águas, por Yaohana, que é João, que vocês conhecem por João, é que o Espírito do Eterno entrou em Yahshua, e ele passou a ter poder, né, para executar alguma coisa ou coisas que pudesse homenagear o Eterno, o seu pai, Iau, dos exércitos. Por isso que o nome dele tinha o nome Iau, era chamado Yahshua. Quando as pessoas perguntavam, quem é você? Dizia, meu reino não é daqui. Dizia o nome, né, eu sou Yahshua. E disse, você é rei? Para isso eu vim. Aí ele disse, teu reino é daqui. E vai reinar quantos? Meu reino não é daqui, meu reino é eterno. Por isso que os judeus não acreditaram que ele era o filho do Eterno, porque eles pensam erradamente. E eles não estão esperando um nome diferente, eles estão esperando pelo Emanuel. O Salvador dos judeus vai ter o nome de o Emanuel, que em hebraico é Emanu. Emanu. Tu tá entendendo? Não tem segredo de pronunciar o nome dos profetas. É só aprender com as pessoas corretamente. É Manu, que quer dizer Emanuel realmente. Porque esse El era um Deus com a mistura dos gregos, caldeus e ali por diante. São deuses profanos. Esse nome El, que colocaram em nome de muitos profetas do Eterno, né? Daniel, né? Que é Daniel, e aí por diante. Moisés mesmo é mais mexer o nome dele, não tem nada a ver com Moisés. Quer dizer, com a tradução da Bíblia, né, depois, já lá antes do concílio de Nicéia, que aconteceu 325 depois do Salvador, que foi outro problema que causaram, né? Depois de as reuniões de Constantinopla, né? O imperador, e aí Constantino, né? O imperador era Constantino, aí Constantinopla, porque foi realizado esses negócios aí. Então, muitas coisas aconteceu para adulterando a palavra do Eterno foi adulterada. Isso os judeus até ajudavam, porque eles tinham ciúme do nome do Eterno, que era Iau, ser propagado pela humanidade. Se você vê que os judeus hoje, dois judeus conversando, é muito diferente de que um judeu e uma pessoa que não é judeu conversando, porque os judeus eles se omitem a dizer a verdade, como por exemplo o nome do Eterno. Então veja que as pessoas, infelizmente, precisam nesses últimos dias conhecer
o nome do Eterno, Yahweh dos Exércitos, e tem que pronunciar dessa forma, porque aquele que busca o Pai deve clamar ele no seu verdadeiro nome, não no nome profano, um nome mentiroso, que depois que Satã matou o Salvador, matou os apóstolos, perseguiu a igreja, ele não tinha mal o que fazer, mudou aqui a palavra, para que o mundo aprendesse erradamente. Por isso que o Pai, pela sua benevolência, pela sua infinita misericórdia, nesses últimos dias que nós estamos vivendo hoje, por isso que ele veio buscar o seu povo ainda. Olha aí um dos motivos dele não ter vindo buscar a sua igreja na terra, a igreja de Filadélfia, que é a igreja que não traz consigo, não vai ter mais na sua boca as mentiras da grande prostituta, da grande meretriz, que você sabe lá do Apocalipse, aquela que está vestida de escarlate, vestida de vermelho, né? Adornada de ouro fino, e contamina o mundo com a sua prostituição. Essa prostituição aí, o que é que é? Ensinamento errado para o mundo. Então as pessoas aprenderam o evangelho com nomes profanos. E nesses últimos dias o Pai levantou muitos dos seus servos para desconstruir essa obra satânica que o inimigo utilizou inicialmente com a Igreja Católica, quando começou a matar os profetas do Altíssimo, e os apóstolos do Salvador Yahshua, perseguiram a igreja com a Inquisição. Foi o tempo que mais mataram gente, torturaram, queimaram vivo nas fogueiras da Inquisição, e vocês sabem disso pela história. E ele, quando não tinha mais o que fazer, Satã, o que é que ele fez? Usou os tradutores para não colocar os nomes verdadeiros do Eterno, do Salvador, e colocar esses nomes profanos que nós conhecemos. Como, por exemplo, o nome é muito bonito, o nome Jesus Cristo, mas não é o nome do nosso Salvador. O nosso nome do Salvador tem em si o significado da salvação, que é Yahshua, o Eterno salva, e não Jesus, que o significado vem, isto é um porco, ou isto é um cavalo. Não podemos admitir isso. Já imaginou você estar todo momento, e a palavra diz que meu nome, todo momento, ele é blasfemado. Está escrito na palavra do Eterno. As pessoas estão com aquelas informações na cabeça, com nomes profanos, e sem querer, porque aprenderam assim errado, estão pronunciando o nome do Eterno e o nome do Salvador. O nome Zeus, qual é a origem? Vem de Zeus. O nome Deus vem de Zeus, que é um deus da mitologia grega. Faça um estudo sobre isso, vou postar aqui o link para vocês aprofundar. Veja que a humanidade está sendo forçada pelo conhecimento errado e blasfemando o nome do Eterno e o do seu Filho todo dia. Mas esses últimos dias o Pai levantou muitos, né? Muitos, né? Apesar que o número não é tão significante assim, né? Mas está escrito, assim como foi no dia de Noé, assim será na volta do Filho do Homem. Eu pergunto a vocês, quantas pessoas, para a gente finalizar, para não ficar o vídeo muito longo, quantas pessoas foram salvas na arca de Noé? Me diga aí quantas pessoas? 8 pessoas, não foi? Noé, a esposa, os 3 filhos e as suas 3 noras. 8 almas. E o resto? Foram mortas. O restante, que era uma grande multidão, foram mortas na água. E hoje a condenação desse mundo agora não vai ser com água, vai ser com fogo. Não vai ser com fogo? Você sabe disso, né? Aí eu pergunto, se a Bíblia diz que assim como foi no dia de Noé, assim será na volta do Filho do Homem, então significa dizer que a volta do Salvador vai ter as mesmas características de Noé. Ou seja, serão salvos muito pouca gente. Não é milhões como estão achando não, viu? É pouca gente. Se os números são reais, apenas 144 mil não é de judeus. Não confunda não, porque tem gente pensando que esses 144 mil são 12 mil de cada tribo que serão salvos. Não. O Pai, ele não tem mais um projeto mais com os judeus, não. Só depois dos 7 anos da tribulação. Quando eles reconhecerem o Salvador Yahshua, na grande tribulação, no final da tribulação. Porque eles vão se lembrar do madeiro, o Yahshua que eles assassinaram. Eita, depois que o anticristo começar a perseguir, eles vão dizer, eita, nós matamos o Salvador, Yahshua,
Aí vão começar a clamar, mas isso no final dos 7 anos de tribulação. Então significa dizer que esses 2.000 aí que vão ser, esses 144.000, que estão interpretando como 12.000 de cada tribo, que eram 12, dá 144.000, não é da tribo de Israel, não. É as almas, os servos do Eterno, servos e servas, que vão ser arrebatados como as primícias, está lá escrito, primícias do Eterno, antes de iniciar a tribulação. Então nós devemos estar atentos para o arrebatamento, porque vocês lembram quando fala aquela parte que fala das 10 virgens, 5 prudentes e 5 imprudentes. As prudentes estavam preparadas para quando o noivo chegasse, mas as 5 que também eram a noiva não estavam preparadas. Então nós temos duas noivas. Então vai haver 2 casamentos. Se tem 5 imprudentes, 5 prudentes e 5 imprudentes e um noivo só, então vai haver quantos casamentos? 2 casamentos. Só que o casamento da primeira noiva vai ser porque eles estão na prudência. E as outras não, vão sair para comprar o azeite, né? Não estão se preparando, não estão nos pés do Altíssimo e vão ser deixados para fora. Só no final dos 7 anos, as que estiver vivo, porque grande vai ser a batalha da grande tribulação. Grande vai ser a batalha. Mas vocês só serão salvos como? Através da sua própria vida. Para se cumprir aquela parte que Ialhana, João viu lá debaixo do altar do Altíssimo, né, com as suas cabeças decepadas, o sangue descendo. E ele perguntou para o anjo: quem são estes e de onde vieram? Foi que ele respondeu: eles vieram da grande tribulação, lavaram, né, e alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, no Cordeiro de Al, no Cordeiro do Eterno. Então veja que existem duas noivas, né, e 2 igrejas. A de Filadélfia, que são as primícias, tudo indica que é esses 144.000, e que são aquelas pessoas que aceitaram o Ial, reconheceram Ial e Alcha, né, se descontaminaram desses ensinamentos religiosos que ensinam erradamente nas igrejas, né, inicialmente católicas e nas demais protestantes. Infelizmente, tem que mudar essas concepções antes que seja tarde demais, né, e vão ficar aqui porque não acreditaram. As pessoas que não acreditam em Al e Alcha vão ficar aqui, infelizmente, para passar pela grande tribulação. Até que vai vir 2 testemunhas, tudo indica, né, pela interpretação, que seria os 2 profetas, Elial e Maimichê, que é Moisés, que vão pregar aqui sobre, pelo fato das pessoas não terem aceitado Ial e Alcha como seu salvador na sua vida, precisam se converter, e eles vão fazer grandes sinais e vão ser assassinados. Mas muitas pessoas irão reconhecer que realmente não subiram, não foram embora para as moradas celestiais, porque estavam clamando a um Deus que não pode salvar. Clamando a Deus, clamando a Jesus. Infelizmente, não é o nome do Salvador, nem o nome do Eterno. O nome do Eterno é Ial e o nome do seu filho é Ialcha. O Eterno salva. Então vocês precisam, de forma urgente, mudar a interpretação, essa teoria, essa interpretação sobre o Eterno e sobre o seu filho, porque aprenderam erradamente. Martim Lutero, quando saiu da Igreja Católica, ele lançou para o mundo uma bagagem, né, culpado ou não, mas ele trouxe muitas informações erradas, inclusive as traduções já trouxe errada, e espalhou para o mundo, e o mundo, infelizmente, está nessa situação hoje, clamando a quem não pode salvar. Só quem pode salvar é Ial, só quem pode salvar é Ialcha. Se prepare, porque Ialcha vem buscar a igreja de Filadélfia, as primícias que estarão com ele para sempre, né? Aprenderão um cântico que só quem sabe cantar são eles. E eles serão os únicos a andar com o Salvador para onde quer que ele vá. Os 144 estarão lá. Oh glória! E nós acreditamos que os filhos do Eterno, esses que agora recente reconhecem ele e Alcha como seu Salvador, e Al como o Eterno, serão os únicos que irão partir nesse primeiro arrebatamento. No segundo arrebatamento, já no final dos 7 anos, infelizmente muitos não vão aguentar as perseguições, né? É quando vai ser implantada o sinal da besta, que tudo indica que é uma moeda virtual, que é tipo um símbolo que vai ser colocado na mão direita na testa. Ninguém pode comprar ou vender, senão aquele que vai receber aquele sinal.
E quem receber perderá a salvação, porque sobre ele cairá a ira do Eterno. Então veja, é complicado, as pessoas vão viver aqui um momento turbulento. Então nesse momento eu quero chamar a tua atenção aqui, nesse momento, para você se converter ao Eterno, aceitar Ial dos Exércitos como o nome do Eterno na sua vida. E aceitar Yahshua como o Salvador de nossas vidas, para que você tenha direito de subir no primeiro arrebatamento. E não ficar aqui para ser perseguido e ter que perder sua vida. O Pai quer levar você no primeiro arrebatamento. Então se prepare, meus amados. É por esse motivo, não por outro. Não é a mente cauterizada, não. É o conhecimento da verdade, que a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que o Eterno continue vos abençoando. Estudem, se aprofundem sobre o tema, porque estamos às portas do primeiro arrebatamento, do sumiço, das primícias do Eterno, que ele vai levar para si, e vai ficar o mundo aí entregue ao anticristo, ao antimachia, que irá assumir os destinos da humanidade em breve. Tudo se caminha para a chegada do anticristo. O mundo está num caos, essa pandemia que está aí predominando, muitas coisas virão daqui para frente. Nós já estamos vivendo praticamente na tribulação. Ele está nos poupando, tendo misericórdia de nós, mas não devemos perder tempo. Buscai o Salvador enquanto ainda é tempo. Ele está deixando vocês aceitar Yahshua. Reconhecer Ial dos Exércitos como o Eterno nas vossas vidas. Essa é a palavra que eu deixo para vocês nesse momento, e que o Eterno continue vos abençoando. Pesquise e estude, porque ele está às portas.